Marcos 4, a partir do 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Pode sentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bom estar com vocês, muito bom estar aqui para mais um tempo na presença do Senhor aqui nesse lugar, porque tempo na presença do Senhor é algo que nós não devemos deixar de ter, não é? Como o alimento natural, assim nós necessitamos todos os dias do alimento espiritual. E hoje à tarde Deus colocou esse texto novamente no meu coração. Eu estava perguntando: Deus, eu tinha preparado outra mensagem para hoje. E chegando aqui, eu estava conversando com o pastor Cláudio, e ele estava me contando um livro que ele estava lendo. E resumindo, primeiro ele falou do livro de honra, né? Que às vezes nós até erramos por não entender a honra. E depois ele estava me falando que as coisas que Deus faz, que a gente não entende, mas no final nós vemos que foi Deus que faz as coisas, né? Ele me contou uma história. Ele falou: pastor, até o senhor pode usar na mensagem, mas confesso aos irmãos que uma próxima talvez eu ainda tenho que ouvir mais um pouco. Eu lembro que tinha um urso na história que ele contou, mas Deus me trouxe à memória esse texto sobre as tempestades da vida, e que no momento da tempestade a gente não entende, porque Deus, embora tenha nos salvo, nos perdoado, Ele não tirou a nossa humanidade, e nós muitas vezes acabamos até exagerando na humanidade e manifestando de forma muito grande. Mas eu lembrei de Joquebede, até semana passada, acho que foi que eu ministrei na live, né? Que ela passou por uma agonia muito grande de dar à luz ao seu filho, em um momento de muita tribulação naquela terra. Afinal de contas, existia uma lei que dizia assim: olha, todos os meninos que nascerem precisam ser mortos. Imagina uma mãe estar gestante e sabendo que se nascesse o filho, ele deveria ser morto. Ela passou por muitas dificuldades. A Bíblia diz que ela guardou o seu filho. Aquele menino não podia chorar alto, porque imagina chorar alto, aí um soldado escutava, ia ver na casa, matava o menino. E ela teve, eu creio que neste quesito ela teve uma luta dobrada, né? Porque além de ser menino, é crente, né? E crente pentecostal grita muito, né? Então o menino devia chorar bastante também. E ela tinha que esconder ele dos soldados e tal. Uma agonia para a mãe. Mas a Bíblia diz que num determinado momento ela não pôde mais esconder aquilo que era um projeto de Deus. E ela teve que soltar o seu filho. Olha só que coisa linda. Liberar sem saber como iria acontecer. Manifestar a fé naquele momento ali. E ela larga aquele projeto. E a Bíblia diz que de repente, ou daqui a pouco, ela é chamada
para amamentar o seu próprio filho e receber por aquilo. Deus traz de encontro o propósito novamente e se encontra com ela. E Deus dá a vitória. Queridos, e eu estava conversando um pouquinho sobre isso com o pastor Cláudio, e lembrando que a madrugada de sexta para sábado, a gente estava em casa e leu a notícia que não teríamos luz, né, aqui na nossa região, e os cultos já estavam marcados. Era 1h20 da manhã a hora que eu li. Acabou com a minha noite de sono, aí eu tive que reprogramar tudo. Liguei para o Alan, acho que 1h mais ou menos, 1h30 da manhã, pastor Felipe, e assim foi até umas 2h30, 3h, para poder, parece fácil, para os irmãos que só vêm no culto, né? Aí vem aqui, mas não, a gente acabou passando quase toda a noite, Felipe reestruturando a equipe. Eu mesmo tinha um compromisso em Pelotas agora, a pastora, por isso que nem está aí. Aí nós tivemos que nos reprogramar todos por causa disso. Por causa que a CE ia fazer manutenção hoje. E aí depois, quando eu olho no aplicativo do tempo, chuva. Eu falei, meu Deus, além da pandemia, eu tenho que lutar com a CE e com a chuva também, tudo junto. Poxa, mas vamos lá. Então a gente, naquela hora assim, e quem de nós não passa por essas tempestadezinhas? Foi coisa que a gente resolveu, mas é só para ilustrar o que eu quero dizer para os irmãos. Às vezes nós passamos por tempestades, e foi o que eu li aqui, é isso que eu queria ministrar, e foi isso que Deus trouxe ao meu coração, por conta de tudo isso. Graças a Deus, já tivemos o nosso culto, estamos tendo esse. Além de nós que estamos aqui, muita gente está cultuando a Deus juntamente conosco. E eu louvo a Deus por isso. Mas uma das coisas que nós observamos nesse texto, é que a maioria de nós que estamos aqui, vocês que estão nos assistindo, dificilmente passarão pela vida ilesos. Dificilmente nós passaremos pela vida toda, do nascimento até o dia que Jesus nos buscar, indolores. Todos nós passamos por tempestades na vida. Quem nunca passou? Amanhece o dia e a gente recebe uma notícia que não era a notícia que nós gostaríamos de receber. E naquele momento é um momento que nós não esperamos e temos que reestruturar muita coisa. E esses momentos são os momentos que as tempestades vêm e nós não podemos fazer nada. Uma das certezas que as tempestades nos trazem é que elas sempre virão. Elas são imprevisíveis. E uma terceira certeza é que elas vão passar. Mas o período enquanto ela começa e até o período que ela termina, muitas vezes, como os discípulos, nós acabamos perdendo um pouquinho até mesmo o modo de vida. Nós acabamos de alguma forma vivendo momentos que nós não esperávamos viver, fazendo coisas que nós não esperávamos, porque muitas vezes nós perdemos o controle até mesmo daquilo que nós estamos acostumados. Olhando para a nossa história, eu olho para a minha história, eu tenho uma história que eu lembro, que o meu irmão, foi desenganado. Naquela noite nós oramos, Deus curou. Ele está aí até hoje. A minha irmã foi desenganada, nós oramos, Deus curou. Eu estou pegando esses pontos para os irmãos lembrar que eu já passei por muitas coisas que Deus disse, olha, eu posso fazer. Eu estou aqui. Eu estou do teu lado. Mas mesmo assim, quando surge uma outra tempestade, parece que nós esquecemos aquela experiência que nós temos, aquilo que nós já vivemos. E a nossa humanidade, ela aflora, ela vem novamente. Aqueles discípulos, eles estavam acostumados a passar naquele lago, eles estavam acostumados a viver naquilo ali. Quantas vezes, afinal de contas, era um meio de transporte, também era o barco. E agora eles estão diante de uma tempestade que era imprevisível. Uma tempestade que não marcou hora para chegar, que nem as tempestades da nossa vida. E eles agora começam a ficar com muita dificuldade. E começa a surgir, não só na sua mente, mas no seu coração, diante daquela situação inesperada, algumas perguntas, que está no texto que nós lemos aqui. A Bíblia diz que eles chegam então até Jesus, embora estando acostumado ali no mar da Galileia. E eu creio que eles vão até Jesus fazer uma pergunta para o mestre.
porque eles estavam em conflito com a sua vida, com a sua experiência, com tudo que eles já passaram e com a ordem que Jesus tinha dado. Vamos voltar no texto ali. Vamos ler o versículo 35, por favor. O que diz? E naquele dia, sendo já tarde, Jesus lhes disse: passemos para outra margem. Queridos, aqueles homens que estavam acostumados a viver aquilo, de repente eles se deparam com a sua humanidade e o conflito que acaba acontecendo. Era muito mais um conflito da sua alma, era muito mais uma tempestade que estava na sua alma, do que a tempestade que estava no mundo físico, do vento e do mar. Eu não posso crer que aqueles homens no mar da Galileia já não tinham passado por tempestade. Alguém aqui já passou por alguma tempestade da vida aí? Só nós três? Que bom que tem alguém que não levantou o braço, nunca passou por tempestade nenhuma, né? Parabéns. Olha, que Jesus, ainda bem que você está aqui na igreja, senão não sei o que seria de mim. Todos nós passamos, eu entendo, eu estou brincando só. Eles já tinham passado. Eu não posso crer que aqueles homens não passaram tempestades. Mas naquele dia existia uma coisa diferente, creio. Eles estavam em conflito com eles mesmos e com a ordem que eles haviam recebido. Porque antes de eles enfrentarem a tempestade, eles ouviram uma palavra que dizia assim: atravessemos para o outro lado. Ei, eu estou dizendo para vocês fazer isso. Por isso que muitas vezes o conflito dos crentes, eles são maiores um pouquinho que os conflitos de fora, dos que estão fora. E esse conflito ele só não pode ser maior para nos derrubar, ele tem que ser maior para glorificar o nome do Senhor. Porque afinal de contas nós estamos aprendendo a viver por fé. Porque quem de nós que era do mundo e quando veio para a igreja começou um monte de luta, não é? Às vezes o comércio que ganhava bastante começou a vender menos. Teve luta com a família, teve luta com os parentes. Alguém dizendo: ah, agora você é doido, você não vai mais, você nem é nosso amigo, não é? Não teve esses conflitos? Aí você dobra o joelho em casa e diz: mas Jesus, eu estou entendendo que é a melhor coisa a fazer. Jesus, eu estou sentindo a tua presença, é isso que eu quero. E aquele conflito às vezes vem na nossa alma por aquilo que é o correto, aquilo que Deus está dizendo para nós fazer e a realidade do mundo exterior. Jesus disse para ele: olha, entre no barco que nós vamos passar. Existia uma ordem. E essa madrugada, eu estou falando isso porque essa madrugada, enquanto eu estava resolvendo ou colocando diante de Deus esse monte de coisa, eu disse: meu Deus, já foi tão difícil marcar tudo, a gente tem que ser antes das 20, aí tu tem que adaptar. Se a gente faz culto, tem gente que fica triste que a gente faz culto. Às vezes eu recebo mensagem de alguns irmãos: olha pastor, tem que ter mais responsabilidade, tem que ter... Se a gente não faz, tem os irmãos que dizem: ah pastor, eu queria estar na igreja. É uma luta. E a gente faz, alguém diz: olha, não era para ter feito, e não pode passar das 8, tem que ser essas coisas todas. E a gente entra em conflito. E a gente dobra o joelho e diz: Deus, mas é tu que está mandando. Por que tu não deixou estudar para ser médico? Eu podia estudar, podia ser advogado, fazer concurso público. Deus, eu podia ter uma profissão, mas foi tu que mandou. Agora tem tantas coisas. Este era o conflito desses homens. Eles estavam acostumados a passar por aquilo ali. Mas naquele dia existia um conflito da sua alma, porque existia uma ordem de Jesus e um fator externo que estava invadindo o barco. E a Bíblia diz que quase ia a pique. Nesse momento, muito mais do que a teoria daquilo que eles aprenderam, e é isso que a igreja deve crescer, porque a igreja do Senhor, ela não tem o seu currículo por aquilo que ela faz, pelo tempo que ela está na igreja, pelo cargo que ela tem. Isso não vale de nada diante de Deus e a título de salvação. Mas o que interessa para nós é quanto de Cristo nós temos em nós, e quanto nós manifestamos esse Cristo para o mundo, porque o mundo que não lê a Bíblia, ele vai ler a Bíblia em nós. Nós somos igreja para o mundo através da quantidade de Cristo que nós temos em nós. Quanto mais Cristo em nós, mais esperança nós vamos ter para nós e para aqueles que estão perto de nós. Cristo em nós, a esperança. E nós precisamos ter isso. Nós precisamos ser medidos e saber que Cristo em nós é aquele que vai nos trazer a paz, o controle, vai nos trazer o sossego,
vai fazer com que nós exercitemos a fé que Ele tem nos dado, para que nesses momentos nós podemos ter calma e saber que jamais Ele saiu do controle da nossa história. Que nós podemos ter pandemia municipal, estadual, federal, mundial, interplanetária, mas Ele sempre estará no controle. Queridos, que as tempestades da vida possam ser colocadas diante do Senhor Jesus Cristo. Nós não sabemos quando tudo isso vai passar, mas Ele está no controle. Nós não sabemos se vai piorar, mas Ele está no controle. Diga aí para alguém, Ele está no controle, Ele sempre esteve, e Ele estará no controle da nossa história. Eu estava numa sala, não sei se vocês já viram falar, numa rede social, chamada Clubhouse. Eu estava numa sala, e eu entrei numa sala, que o pessoal estava falando sobre medo de avião. E eu entrei, e eu estou ali ouvindo. A sala era mediada por 2 pilotos de larga experiência no Brasil e fora do Brasil, e eles estavam falando sobre aviação. Eu estava aprendendo um pouquinho com eles. De repente me convidaram para speakers, e eu passei a ter direito de fala, e de repente disseram: Pastor Daniel, o senhor tem uma pergunta a fazer para os pilotos? Eu tenho 2 perguntas. Eu disse: não, estava meio tenso assim, porque todo mundo falando que estava com medo de avião e tal. Eu falei assim, ó, existe mesmo a necessidade de, enquanto nós estamos no avião, o piloto informar a altura que o avião está? O que eu, como passageiro sentado com um cinto, apavorado, poderia fazer? Aí eles riram, que nem os irmãos. Eu falei: eu acho que era bom nem informar, porque eu não quero nem saber a altura que eu estou. Assim, você já viu, você está no voo, e eu não quis fazer outro, mas o piloto está sempre cansado, você viu? E o nome dele sempre é estrangeiro, você viu? Atenção, senhores passageiros. Você viu que é assim? Até no filme. Aqui o piloto já está. Ele falava a vocês que 2 milhões de quilômetros de altura. O cara que estava dentro, apavorado. Outro dia teve um que informou: estamos a 50 graus negativos. Não, 17 graus negativos, acho que é. Aí fora, aconselho vocês ficar dentro do avião. Tudo que eu posso fazer é ficar aqui dentro. Aí os caras riram, tá, sabe? E eu disse: olha, eu tenho uma outra pergunta. A outra pergunta é: vocês estão falando sobre medo, e vocês que têm experiência na aviação, do que as pessoas têm medo? De ser assaltada dentro do avião, de tropeçar e cair? Do que é medo de avião, medo de voar? Ah, não, vou entrar no avião, tem medo de ser assaltado lá dentro. Será que talvez algum irmão que tenha medo de voar aqui, eu pergunto: se o avião, de andar de avião, se o avião andasse só pela pista, no chão, teria o mesmo medo ou não? Acho que não, né? E aí um dos pilotos deu uma explicação bem técnica e falou um pouquinho sobre pânico e tudo mais. Mas o outro falou assim: olha, Daniel, na realidade as pessoas têm medo de morrer. Não é de avião, não é de nada. É um medo acelerado de morrer. E aí eu comecei a conversar um pouquinho com ele, e eu disse: o grande problema da nossa vida é quando nós perdemos o controle das coisas. E no avião você não tem controle de nada, de altura, você não tem nem acesso ao piloto, a porta até fica fechada. E a gente fica sem o controle das coisas. E na nossa vida também é assim, nas tempestades da vida acabam sendo assim, porque eu e você perdemos o controle da história. E muitas vezes nos vemos desesperados, e principalmente o homem do gênero masculino, sexo masculino, né, tem essa tendência, e até porque chega em casa, né, senta às vezes na frente da televisão, pega o controle, fica passando, né? A esposa: amor, eu quero ver a reportagem e tal. Aí fala: não, estou vendo. Ele não está vendo nada, ele passou um monte de canal. A única coisa que ele quer é ficar com o controle na mão. As mulheres também são xaropes, assim, não é só os homens. Porque a gente quer ter o controle. E esses discípulos, agora dentro daquele barco, eles já estavam até mesmo acostumados, mas agora enfrentando um conflito que estava dentro da sua alma também. Eles perdem o controle. E a Bíblia nos diz, querido, que eles vão até Jesus. E agora aqueles que eles tinham visto operar milagres. E se vocês observarem nesse próprio livro, antes
Tem uma outra tempestade que Jesus desce, eu acho que e caminha sobre as águas, e Jesus trata primeiro a pessoa. Jesus, ele sempre trata de maneira diferente, e agora nesta tempestade Jesus está observando que eles tinham algo interno a ser resolvido. E eles chegam até Jesus e olham até de maneira irônica, eu imagino, e dizem: olha, mestre, não te importa que nós estamos morrendo, perecemos, ou seja, tu não está dando bola para a nossa situação. Naquele momento, queridos, eles não observam nenhum tipo de paternidade. Eles não observam nenhum tipo de palavra até mesmo mais carinhosa. Eles se referem a Jesus como mestre, como alguém que teoricamente tinha ensinado eles alguma coisa. Quantas vezes no momento da dificuldade a gente olha: Deus, tu não está vendo que eu estou aqui? E parece que a culpa de tudo que está acontecendo conosco é Deus. Quantas vezes nós fazemos isso? E eles olham e chamam Jesus de mestre. O que eu noto nessa passagem aqui, e é isso que está no meu coração, é que muitas vezes as grandes lutas e os conflitos da alma que nós passamos diante das dificuldades que nós enfrentamos, é porque nós não reconhecemos a paternidade de Deus em nós. Nós não reconhecemos que aquele é Pai, e que jamais, por mais difícil que nós passemos dificuldades nesse mundo, Ele jamais deixará nós perecer. Diga a Ele: jamais deixará nós perecer. Jamais nós pereceremos enquanto estivermos nele e ele em nós. Mas o grande problema é a gente não reconhecer que aquele que está ali não é simplesmente um mestre, alguém que nos ensina a teoria de alguma coisa, mas é aquele que exerce a paternidade na essência e diz: meu filho, eu sou contigo, meu filho, eu estou ao teu lado, meu filho, eu te amo e jamais eu deixarei você sucumbir. O grande problema é que a gente cresce, irmão. O grande problema é que eu cresço. Sabe como é uma das minhas maiores dificuldades na vida como crente? Porque eu cresço. Porque eu lembro de quando eu era pequeno, e eu lembro dos meus filhos quando pequeno. E aquele que é pai aqui, ou que não é pai, mas é filho, todo mundo é filho, mesmo não seja pai. Lembra-se que quando é pequeno, quando nós somos pequenos, que nós tínhamos um medo, ou alguém nos assustava, nós corríamos para onde? Do Pai. Quando nós estávamos ameaçados, nós corríamos para onde? Quando algo nos ameaçava, nós corríamos para o Pai. Mas quando a gente cresce, a gente começa a ficar cheio de argumento. A gente começa a ficar cheio de defesa. O grande problema na vida espiritual é a gente crescer e a gente vira, como eu preguei numa outra mensagem, o Batman espiritual. A gente tem saída para tudo. A gente tem resposta para tudo. A gente já não sofre mais, tudo a gente resolve. A gente sabe toda a teoria. E a gente começa a se dirigir a Deus como mestre: deixa que eu resolvo. Naquele momento ali, eles estavam dessa forma, num conflito de alma. Chega até Jesus: mestre, tu não está dando nem bola para nós. Sabe, meu irmão, é isso que Satanás quer nesses períodos de dificuldade. Que nós olhamos para tantos lados, para todos os lados, para frente, para trás, e quando a gente acha que é melhorar, piorou. Eu estava conversando ali com a pastora no final, antes. Eu disse: meu Deus, de repente surgiu tal coisa, é a vida. E nessas horas a gente às vezes acha que o Pai não vai nos abraçar. Mas e eu quero dizer para alguém nessa noite aqui: Ele está conosco todos os dias. E ainda que eu passe pelo vale da sombra e morte, ali Ele estará comigo. Ele está conosco nas tempestades. E Ele não é somente o nosso mestre, aquele que nos ensina, mas é aquele que nos abraça também. O amigo, o Paracleto Espírito Santo é aquele que interpreta, seja qual for o idioma das nossas lágrimas. E Ele está pronto a recolher, e a interpretar, e a entender, e a dizer: meu filho, eu estou com você. O barco não vai afundar, eu estou aqui. Aleluia! Você pode glorificar a Deus? A crítica da tempestade estava nas suas almas. A crise entre a obediência e a circunstância do mundo material nos leva a isso. Quantas vezes nós nos perguntamos: eu sou crente, está acontecendo isso.
Mas é para a glória do nome do Senhor. Esta crise, ela precisa ser vencida e saber que tem um Pai que está pelejando por nós. Tem um Pai que está batalhando por nós. Porque na nossa humanidade, na maioria das vezes, nós achamos que o tempo está demorando. Nós achamos que demora demais, que as coisas deviam ter acontecido ontem. Mas Deus está preparando o melhor momento, a melhor hora para nós. Marta e Maria, quando morre o seu irmão, e manda chamar Jesus, com certeza no seu coração, olha, ele já vai vir, afinal de contas ele é nosso amigo. Jesus se demora ainda no lugar que estava, para depois vir. E quando ele vem, ele está na sala, aquele negócio todo, e Marta está lá fazendo coisas. Eu imagino, não sei, pastor Juraci, talvez alguns, o senhor que é navegador, o senhor que é navegador, algum deles, se eu estivesse lá, eu estaria. Devia estar mexendo na vela, né? Cuidando, olhando e correndo. Meu Deus, está entrando água aqui, tirando água apavorado. Jesus estava onde? Dormindo. E eles, meu Deus, aí daqui a pouco, eu imagino, não sei como foi, mas daqui a pouco um diz assim, vai lá chamar o Jesus lá. Será que ele não sabe que nós estamos perecendo? E Marta e Maria mandam chamar Jesus. Quando ele chega, Marta está lá fazendo um monte de coisa, arrumando a casa, e alguém podia dizer, ela está fazendo coisas. E eu escutei outro dia alguém falar assim, Jesus não veio buscar uma empregada doméstica, mas ele veio buscar uma esposa. Ele veio buscar alguém que tem intimidade, relacionamento com ele, que está disposto a olhar o que ele está fazendo para que nós possamos fazer. Jesus vai buscar aqueles que estão dispostos a ser seus imitadores, a ter nele a forma, a ter ele como exemplo. E é isso que ele estava tentando ensinar nesse tempo todo. Porque às vezes nós achamos que a interferência divina, ela demora. Jesus estava querendo manifestar isso. E quando Jesus está no barco dormindo, ele queria dizer para eles, olha, eu sou o exemplo de vocês. Se eu estou aqui com essa paz toda, é porque eu quero que vocês tenham paz. Eu quero que vocês tenham paz nessa batalha. Eu sou aquele que vocês devem olhar, eu sou o alvo. Eu estou mostrando como vocês devem fazer. Durmam. Porque a Bíblia diz que o Senhor trabalha enquanto Ele cuida de nós. Ele está cuidando de nós e eu creio nisso, amém? Você pode dar um amém, hein? Glória a Deus. Eles deveriam ter fé por causa da presença de Jesus no barco. Eu pergunto para você, Jesus está com você na sua casa, na sua vida? Tenha fé. Tenha fé. Tenha confiança no meio da tempestade. Tenha confiança durante o dia, durante a noite, em todo o tempo. Tenha confiança. Confie que Jesus está operando. Confie que Jesus está trabalhando em seu favor. Ele é o nosso exemplo. Ele venceu. E se ele venceu, se nós estamos nele, nós havemos de vencer para a glória do nome dele. Aleluia. Naquele momento a Bíblia fala que Jesus agora trata, vamos ler aqui. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, e ele estava na popa dormindo em uma almofada. E despertaram, acordaram Jesus. E disseram, mestre, não te importa que nós pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento. E disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Depois Jesus se dirigiu aos discípulos e disse, olha, por que vocês são tímidos? Jesus primeiro tratou a circunstância, para depois tratar o coração. E muitas vezes na Bíblia Jesus chega e diz, não temas para nós, né? Jesus trata o coração, para depois tratar a circunstância. Muitas vezes. Por quê? Rapidamente. Porque Deus sempre tem um jeito particular de nos tratar. Deus sempre quer mostrar algo diferente através daquela situação. Até mesmo da mensagem, quando é a mesma. Sempre quer tratar e mostrar algo diferente.
Jesus primeiro acalma a circunstância e agora vai tratar o coração. Ele diz: por que vocês estão tímidos? O que diz aqui? Ainda não tendes fé? Será que vocês não foram capazes de ver que eu estou aqui dormindo? Foram capazes de crer que nós vamos passar? E queridos, eu noto nesse texto, para eu terminar a mensagem, que eu creio que Deus já falou, que eles deveriam ter fé. E é isso que eu quero falar aqui, porque o 2021, nosso ano é? Eles deviam ter fé, mesmo em meio à tempestade, porque existia uma. Vamos ler novamente? Entremos no barco e passemos para o outro lado. Se nós passemos para o outro lado, nós fiquemos do lado de cá? Não, se nós vamos passar para o outro lado, nós vamos passar para o outro lado. Então existia uma promessa da parte de Jesus: olha, fiquem tranquilos, porque não precisava nem ter me acordado, porque eu já falei, eu prometi, e eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se eu prometi, eu vou cumprir em nome de Jesus. Nós vamos passar para o outro lado, igreja. Nós vamos vencer em Cristo Jesus. Ele já falou. Ele disse: será que não é possível ainda ter fé? Eu já falei, não sejam tímidos, declarem isso. Lá no Gênesis. E nunca esqueça que eu vou dizer para você: Deus só começa o que Ele já terminou. Deus só começa o que já terminou. Gênesis não só é o alfa, mas no Gênesis está o alfa, está o ômega. E a Bíblia diz que em determinado momento Deus fala para Adão colocar o nome nos animais. É só um exemplo que me veio ao coração agora. E Adão chega e coloca os nomes. Eu pergunto para você, que você já leu o Gênesis ali, quando ele colocou o nome, ele falava o nome e o animal surgia, ou o animal já existia? Mas como eu ia saber o que era um cachorro, se o cachorro não tinha nome de cachorro? Cavalo que eu gosto mais, eu gosto de cavalo. Como é que eu ia saber que o cavalo era cavalo, se o cavalo não tinha nome de cavalo? Hã? Se você aparecesse lá, e Adão dissesse para você: vai lá, me traz um cavalo. Qual bicho você ia pegar? Você vai dizer: o cavalo, né, pastor? Não, mas não tinha nome. Hã? Um que tivesse cara de cavalo. Sabe por quê, meus irmãos? Coisa linda isso aí, ó. Porque as coisas só passam a existir quando nós damos nome para ela. Tudo. Aliás, as coisas só passam a ser vivas para nós quando nós damos nome para ela. As coisas só passam a existir até mesmo em fé para Deus quando nós damos nome. O Espírito Santo falava muito forte no meu coração. Sabe por que a gente não vive algumas vitórias às vezes? Porque a nossa vitória está com o nome de derrota. Porque tudo que Deus começa, Ele já terminou no céu. Toda semente tem tudo para que a árvore seja uma árvore e está dentro da semente. Mas às vezes a minha vitória eu estou dando nome de derrota, porque ela não tem nome, ela precisa de nome. E eu queria dizer para vocês nessa tarde, em nome de Jesus, seja qual for a tempestade, eu queria que nós desse um nome para ela: vai passar. O que é isso aí que você está passando? Não, vai passar. O que está acontecendo? Vai passar. A vitória é nossa em nome de Jesus. Mas às vezes eu olho para mim mesmo, eu estou tão derrotado, tão perdido, eu estou dando nomes, e aquilo passa a existir. Está lá, o mundo espiritual está aí, mas que a nossa vida seja uma vida de vitória. Naquele momento, toda aquela tempestade, Deus usa tudo aquilo. E no final, para eu terminar aqui, a Bíblia diz que eles caem em si, e agora eles olham para Jesus e sentiam um grande temor, e dizem assim uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem?
que nós possamos dar nome para Jesus. Que quando nós falarmos em Jesus, nós sabemos que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor, o Soberano, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz. Ele é aquele que nos salvou, nos curou, que morreu na cruz por nós. A Bíblia diz que Ele é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Os ventos Ele pode acalmar, o mar Ele pode acalmar. Mas nós precisamos dar nome àquele que está conosco. É maior do que os nossos problemas. Ele é Jesus. Fique em pé, em nome de Jesus. As tempestades vão passar, as lutas vão terminar, e nós havemos de glorificar o nome do Senhor. Jesus tinha um propósito naquela tempestade, realmente, revelar quem Ele era, e revelar o seu poder para aquelas pessoas. Eu quero afirmar a você, o seu propósito vai se encontrar de novo com você. Existe um propósito pelos dias que estamos passando. Para os dias que estamos passando. Existe um propósito para a situação que nós estamos passando na nossa casa. Existe um propósito para a situação que nós estamos passando no nosso país. Existe um propósito. E a igreja tem que começar a dar nome para isso. E começar a dizer que nós vamos vencer em nome de Jesus. Que nós temos poder para mudar a história da nossa nação, da nossa família, do nosso bairro. A nossa família não é perdida, mas ela toda será salva. A Bíblia diz: eu e a minha casa, a minha família é uma família de bênção.